Bom, quando nós falamos sobre IoT, cloud, nuvem, telemetria, nós entramos num universo de possibilidades para projetos muito vastas. E nesse universo, a gente consegue desenvolver muita coisa através dessas placas de desenvolvimento aqui, como a que eu estou mostrando aqui, a ESP32. Ela possibilita com que eu consiga me comunicar via internet, Wi-Fi, e consiga criar projetos onde eu consigo monitorar dados em nuvem, por exemplo, aqui o ThinkSpeak. Eu estou lendo o dado do sensor de temperatura. Mas esse projeto vai um pouco além de simplesmente mandar um dado para um sensor de temperatura. Eu consigo comandar esse módulo de relé para ligar esse ventilador, essa lâmpada que está perto do meu sensor de temperatura e ficar fazendo análise. Só que não vai ser eu que vou ligar ou desligar isso aqui. Eu estou em Mariporã, na Serra da Cantareira, e o Natan, que está lá em São Paulo, na Zona Leste, vai ligar a lâmpada e o ventilador para mim. Ô Natan, liga o ventilador e a lâmpada, fazendo favor. Bom, como a gente pode ver, o Natan acabou de ligar o fã e a lâmpada incandescente. Aqui tem o sensor e aqui o módulo de relé que está possibilitando isso. Aqui tem as atualizações. Agora eu vou deixar o meu sensor mais próximo aqui da lâmpada e vamos ver o que vai acontecer com a minha temperatura. Bom, ela subiu e continua subindo. Agora o Natan vai mostrar como que ele está fazendo o controle e monitoramento dessas informações. Bem, aqui temos um módulo de controle, no qual está fazendo uma comunicação a uma ESP32 lá para próximo de Mariporã, na casa do meu amigo Arthur. Temos nele a chave para mudar o estado da lâmpada e o estado do ventilador, além de botões que podem fazer a alternância entre utilizar das próprias chaves, no caso do manual, ou utilizar do teclado, no caso do automático. Ao acionar a chave, estando no modo manual, ele vai ter um pequeno delay para que essa informação seja computada e acionará a lâmpada, no caso, lá da ESP32. Além de ler as informações que estão sendo ofertadas por um sensor de temperatura, também conectado à ESP. E também temos os botões de finalização, a qual, ao pressionar o botão Finish, ele irá encerrar as operações e jogar todos os acionadores, tanto a lâmpada como o ventilador, para o estado 0, demorando apenas um pouquinho de tempo para isso, dado o delay da comunicação do programa com o ThinkSpeak. E por fim, há o botão de reset, que não será possível demonstrar sua funcionalidade, dado que ele atua limpando a fila de requisições do sistema realizada para a ESP32. Bem, a respeito da funcionalidade do código, a gente tem como inicialização a abertura do recebimento de informações que vai ser ofertadas pelo sistema, juntamente da classificação dessa abertura. No primeiro caso, a gente vai apenas receber as informações do sensor. No segundo, a gente envia informações obtidas aqui no nosso próprio programa, através do módulo de controle, para o ThinkSpeak e que assim será reproduzido na ESP32, devendo ter a especificação chamada header, no modelo de Content Type, que vai mandar um formulário padrão. Ele pode tanto assumir um JSON como esse próprio formulário. E como a gente está trabalhando com links, a gente utiliza do Content Type e do módulo padrão, que é o application/x-www-URL encoded. De funcionalidade do código, a gente tem de início um while que prenderá o usuário entre escolher se vai atuar de forma manual ou de forma automática.
Caso ele selecione ambos os botões, ambos serão colocados como falso e ele retornará à seleção. Caso ele selecione o manual, ele desativará o automático, e se selecionar o automático, desativará o manual. Até que volte para essa opção e ele troque os botões, ou seja, retire a opção do manual e acione após isso o automático ou vice-versa. Depois disso, passaremos para a sequência, o Sequence Flat, que envolverá a parte de funcionalidade do modo manual, que é bem simples, é apenas as botoeiras ativando ou desativando, ou o automático, que receberá os valores do teclado. Para abrir esse recebimento de valores, a gente coloca ele no início da estrutura, junto do recebimento dos dados gerais do código. Dentro da funcionalidade, a gente primeiro vai receber qual é o acionador que ele vai querer selecionar, se é o ventilador ou a lâmpada, e após isso a gente passará a receber qual estado que o cliente, o usuário, quer deixar qualquer um desses dois, conforme selecionado anteriormente. 0 para desligado, 1 para ligado. Temos um módulo que verificará se o botão de finish está pressionado, funcionando como se fosse um botão de emergência ou para a própria finalização do código. Caso ele detecte que o botão está pressionado, ele setará ambos os acionadores em estado 0, o ventilador e a lâmpada. Passando, após isso, para os transformadores da URL. Dado que estamos trabalhando com talkback, tanto a lâmpada quanto o ventilador, ele tem uma URL própria. Então o que ocorrerá aqui é, pegaremos o módulo, ou seja, se é a lâmpada ou o ventilador, colocaremos o seu estado e enviaremos como uma array, como uma tabela, para a parte de execução, que fará a comunicação com o FakeSpeak. Nele haverá o próprio URL do site e a sua modificação, contendo a API Key, que é para poder acessar a parte de modificação, e a qual ele está comunicando. O processo, por estar num for loop e ter uma array, ele vai rodar a quantidade de vezes que tem essa array. Então, se tem 2 itens, vai rodar 2 vezes, uma para cada item. Por fim, temos o módulo de reset, que vai funcionar da seguinte forma: é mandado os dados da fila, passará por um if, e dentro desse if a gente tem o reset HTTP. Ele receberá também os cabeamentos de erro. Caso a URL que está conectada aqui, que já faz essa atividade direto, caso esse if for ativado, se tornar true através da ativação do botão, o reset acontecerá. Caso contrário, não terá nenhum reset. E a parte do recebimento dos dados ofertados pelo sensor da ESP32. Ele terá o GET HTTP, que seguindo o mesmo modelo, tem uma URL para que haja comunicação, receberá os valores, passando por uma parte de filtragem para que reste apenas no fim os valores, tirando toda a parte de uma grande parte de textos ali inseridos. E finaliza com o fechamento tanto do recebimento de informações do teclado, quanto para a própria folha, para o próprio site, quando há a finalização do while de operações. Procurar entender como isso daqui funciona. Bem, antes da gente começar, eu gostaria de lembrar, esse projeto ele é uma demonstração de como é possível e relativamente simples a gente criar sistemas utilizando nuvem e bancos de dados. Aqui é um exemplo simples que eu estou fazendo com o Natan, e qualquer um pode replicar esse exemplo e pode alterá-lo e manipulá-lo e fazer qualquer outra coisa. Bem,
Eu vou explicar as bibliotecas primeiro, mas vou passar rapidamente, até porque esse código só faz o recebimento e condicionamento. Então eu vou passar por esse primeiro trecho rapidinho e a gente já vai para o que é importante. Primeiro eu incluí as bibliotecas necessárias para esse projeto, que é a do sensor de temperatura, a que manipula o Wi-Fi no ESP32, a do ThinkSpeak, a HTTP Client, porque eu estou fazendo operações HTTP de post, e a Arduino JSON, que é para eu conseguir interpretar os JSONs que eu recebo toda vez que eu faço um GET. Aqui é definição de pino, nada demais, definição de internet. Eu vou apagar essa cloud depois, esse canal que eu fiz no ThinkSpeak depois, então essas API keys não vão existir. Bem, agora vamos para o setup. O que é importante aqui? Bem, aqui eu só estou fazendo definição de pino também, como definindo os pinos do relé como saída, deixando como high. Wi-Fi.begin aqui padrão de biblioteca, tá? Para ESP se conectar. E aqui eu acho que não tem nada aqui muito importante a não ser isso daqui, o ThinkSpeak.begin no client. Depois que eu me conecto à internet, eu começo a minha biblioteca ThinkSpeak, dou um start para que eu me conecte aos canais que eu tenho lá dentro. Essa função é a função principal que a gente vai falar. Bem, basicamente aqui eu tenho que inicializar a biblioteca HTTP. Primeiro eu crio a instância HTTP da biblioteca HTTP Client e eu dou um begin com myRead command, que é essa string aqui. Basicamente, quando a gente está usando o ThinkSpeak, tem várias maneiras e aplicações, MQTT, HTTP, e eles têm uma parte dos apps deles, das funcionalidades, que eles chamam de talkback. Talkback, basicamente, eu estou mandando uma string para um canal e eu estou lendo essa string e com base nisso eu vou condicionar minhas coisas aqui no meu código. Então, se a gente voltar para cá, eu declaro uma variável HTTP code e configuro ela como post. Se eu tiver 200, ou seja, se minha conexão for bem sucedida, se meu post for bem sucedido, eu vou criar uma string que a gente chama de payload, que é, bom, basicamente o JSON que eu vou receber. Em específico, essa string aqui, a funcionalidade que ela possui é de ler o último comando e apagar ele da lista. Assim eu não acumulo vários comandos em lista. Agora, se o meu payload que eu receber do JSON for nulo ou ele vier vazio, isso pode acontecer porque vocês vão ver ao final do código que eu não coloco nenhum delay significativamente grande para a versão free do ThinkSpeak. Então pode ser que eu faça requisições quando ele ainda não recebeu comandos. Aí eu tenho que tratar essa informação ignorando ela. Simplesmente fecho a conexão e retorno nulo. Aqui é da biblioteca, basicamente eu estou falando. Cria um cabeçalho de JSON e escreve ele no meu payload. Num doc, que é o cabeçalho de JSON aqui. Eu estou falando basicamente crie um cabeçalho de JSON vazio e chame ele de doc. Agora pega esse doc e escreva dentro dele o que está no payload, ou seja, o JSON que eu estou pegando. Aí, se não der nenhum erro, eu vou pegar a propriedade command string do meu objeto JSON, vou pegar o valor dele, passar para string e dou um serial print nele. Aí, se o meu comando for lâmpada underline 1, que é o que o Nathan está mandando, liga a lâmpada, senão desliga.
Aqui está inverso high e low porque a placa de relé que eu uso ela é active low, ela espera receber nível lógico 0 para ligar o relé. Aqui coisa da biblioteca do DHT, do DHT11, para eu conseguir ler temperatura, que eu só estou lendo temperatura, eu estou lendo umidade, mas nem chego a enviar esse dado. Bem, aí depois disso tudo, eu vou fazer essa função aqui, thingspeak.setField. No field 3 eu quero que você escreva a temperatura. E aqui eu crio uma variável que ela recebe o número do meu canal e a minha API key, que é a minha chave de API que eu compartilhei com o Natan para que ele pudesse enviar os comandos também. Aí, se minha conexão for bem sucedida, essa função pode retornar o código HTTP. Se for bem sucedida, me dá um print no meu terminal. Ou seja, além de escrever lá nos fields que eu setei, ela também me retorna o HTTP code de como foi a conexão. Aqui eu chamo a função getInfo para condicionar o relé e o código acaba. Coloquei um delay de meio segundo, só para o ThinkSpeak poder respirar, entre muitas aspas. O segredo para que esse código funcione com o Natan é sincronismo, ou seja, o meu delay para pegar dado para ler tem que ser menor do que o delay em que ele envia dados. Ele tem que enviar dados em 1 segundo, eu tenho que pegar a cada 500 milissegundos. Basicamente é assim que eu faço para gerenciar. O código é bem simples, ele não é o principal, mas aqui acho que já deu para ter uma ideia bacana de como funciona.